Olá, queridos! Bom dia para você! Como é que foi a sua noite? Como tem sido esses estudos? Se você está chegando agora nesse estudo, volte e estude todos os outros. É muito importante que você entenda o porquê vamos ter que falar esse assunto tão sério de hoje. Eu sei que o assunto de ontem foi muito duro, muito sério, mas de agora em diante você ficará espantado de quantas verdades Deus tem para mostrar ao mundo antes de sua breve volta. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor não esconde de nós as situações que iremos passar. Abençoa-nos agora, encha-nos o coração, fortalece-nos segundo a graça de Jesus. É em nome dele que rogamos e agradecemos. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Nós estamos no capítulo 22 do livro Grande Conflito, Profecias Alentadoras. Quando se passou o tempo em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em grande dúvida. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tinham seguido uma ilusão, sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Que interessante isso. Eles sabiam que tinham passado por uma situação muito vergonhosa, muito vexatória, mas eles tinham a Bíblia e este era a sua fonte de consolo. Muitos continuaram a pesquisar as Escrituras Sagradas e examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia em apoio à sua atitude parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando muito próxima. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores, como no avivamento da vida espiritual entre os cristãos, havia testificado que a mensagem era do céu. E mesmo que os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência por que haviam passado. Esperavam pacientemente na fé, segundo a qual os que não lhe era obscuro a inteligência se faria claro no tempo preciso. Estudavam profecias, e entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, 1 a 4, que diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que se a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse tipo de fala da profecia enchia o coração das pessoas porque dava a entender que haveria uma tardança. Já em 1842, a ordem dada nessa profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que quem pudesse ler fosse aquela pessoa que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitt a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e de Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão
Um tempo de tardança é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito mais significativa esta passagem. A visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel, que diz assim: "E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Chegarão os dias e a palavra de toda visão falarei, e a palavra que eu falar será cumprida e não será diferida." Os que esperavam começaram a se alegrar, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e esperança. Não fossem essas porções da Escritura advertindo-os a esperar com paciência e a conservar firme a confiança da palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens mostra uma tardança. Nessa parábola, como em Mateus 24, duas classes são representadas. Todos haviam tomado as suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não podia ser derrotados por desapontamento ou demora. Outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam se movido por um impulso de momento. Seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração. Tinham saído para encontrar com o Senhor, cheios de esperança, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e a sua luz se tornou bruxuleante. Eu vou ler para você isso de forma especial, tá bom? Vamos tentar entender isso de uma forma melhor agora, para que você possa compreender por que é que o Senhor Deus usa a parábola das virgens para nos fazer entender o que foi que aconteceu nessa época de 1844. Por favor, observe isso daqui, ó. E tardando o esposo é Cristo, tá? E tardando o esposo, todas elas toscanejaram e dormiram, e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Interessante isso, né? Você sabia que a parábola das 10 virgens mostra o grupo esperando Jesus, Jesus demorando, e algumas então se cansaram de esperar e acabaram dormindo. Outras permaneceram ativas, né? Agora observe. Nesse tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sincero começou logo a vacilar, arrefecendo seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseavam no conhecimento pessoal das Escrituras Sagradas tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam destruir. Tosquenejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz lhe fosse proporcionada. Mas na noite de prova, a última pareceu perder, até certo ponto, o zelo e a devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se na fé de seus irmãos, cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Por esse tempo começou a aparecer o fanatismo. Alguns se haviam professado ser zelosos crentes na mensagem, começaram a rejeitar a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregavam-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhe sancionasse o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio e vergonha à causa da verdade.
Satanás, por esse meio, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Havia se convertido milhares de pecadores e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade, mesmo no tempo da tardança. O príncipe do mal perdia seus súditos e, no intuito de acarretar a vergonha à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro, falta e ato indecoroso e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. Assim, quanto maior fosse o número dos que ajudasse para professar fé no segundo advento, possuindo-lhes ao mesmo tempo o coração, tanto maior vantagem alcançaria e chamaria para eles a atenção como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador de nossos irmãos. E é seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-o sob observação, enquanto deixa ignorando suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação de almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando esses aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que se pode usar como agentes. O príncipe do mal disputa cada polegada do terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi que no tempo de Paulo, onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns vinham que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, por sua vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade de pessoas fanáticas que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas e que, porquanto colocassem as próprias ideias e opiniões acima dos testemunhos das Escrituras. Muitos a quem faltava fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões de novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de destruir o que Deus levava Lutero a edificar. E os Wesley? E os outros que abençoaram o mundo pela influência de sua fé encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistia em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. Guilherme Miller declarou, como fez Lutero, que todo espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. A Bíblia responde, ele diz, por seus frutos os conhecereis. Muitos espíritos há no mundo. Ordena-se-nos provar esses espíritos. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o Espírito de Cristo. Nos dias da Reforma, os inimigos desta atribuíram todos os males de fanatismo aos mesmos que estavam a trabalhar com todo afã para combatê-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do movimento adventista. E não contentes com torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam circular boatos desfavoráveis que não tinham os mais leves traços da verdade. Estas pessoas eram movidas pelo preconceito e pelo ódio. Sua paz se perturbava pela proclamação que Cristo estava às portas. Temiam fosse verdade, contudo, esperavam que não fosse. Esperavam que não fosse verdade que Jesus estivesse voltando. E este era o segredo da luta que movia contra os adventistas e a sua fé. Eu vou ler mais um pedaço para você entender. Olhe bem isso aqui. O fato de alguns fanáticos se haverem infiltrado nas fileiras dos adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus, de que a presença de fanáticos e enganadores na igreja no tempo de Paulo ou Lutero. Mesmo no tempo de Paulo ou Lutero, fora a razão suficiente para condenar sua obra. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra do arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como ela é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará a ele seu poder, chamando em seu auxílio anjos caídos de seu reino. Terrível, né?
Não foi o proclamar do segundo advento que criou fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante às suas verdadeiras posições. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite, presta atenção. O que é clamor da meia-noite? Não é o alto clamor. Clamor da meia-noite é uma coisa, alto clamor é outra. O clamor da meia-noite aconteceu naquela época e em 1844 se pregou a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo. Mas clamor, do alto clamor, que acontecerá daqui a uns dias, será quando nós tivermos que repetir a segunda mensagem e pregar a terceira com muito vigor. São 3 mensagens, lembra? O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do alto clamor tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam desses solenes movimentos estavam em harmonia, enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança, os enlevavam acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando-se um escudo contra os assaltos de Satanás. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera dever-se terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, segundo mais tarde se descobriu deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que determinou esse movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, então em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminariam no outono de 1844. Argumentos aduzidos dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o outono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isso se tornou muito claro ao dar-se a entender a maneira por que os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo, diz Paulo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e do todo o seu povo, diz Paulo, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Semelhante ao molho que era agitado, lembra que se agitava um molho diante do Senhor? Semelhante a esse molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto aos acontecimentos, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascual havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua morte como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como o antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme seu corpo glorioso. Filipenses 3, verso 21. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se no tempo designado do culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês. Na época do 7º mês judaico, né? Levítico 16, 29 a 34. Dia em que o sumo sacerdote, tendo feito a expiação por todo Israel e assim removido de seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Desta maneira, acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com a imortalidade o seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação,
tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Entendeu por que Miller chegou a esta conta? Isto estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono e a conclusão parecia irresistível. Na parábola de Mateus 25, o tempo de espera e sono é seguido pela vinda do esposo. Isso concordava com os argumentos que acabavam de ser apresentados, tanto da profecia como os dos símbolos. Produziram profunda convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes do interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante esta proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e coragem animaram-lhe o coração. A obra estava livre dos exageros que sempre se tem manifestado quando há arrebatamento humano sem a influência moderadora do Espírito de Deus e da palavra do Senhor. Assemelhavam-se no caráter aos períodos de humilhação e regresso ao Senhor, que entre o antigo Israel se seguiam a mensagem de advertência por parte de seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca alegria arrebatadora, porém mais profundo exame de coração, confissão dos pecados e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reserva. Pela graça de Deus, houve um despertamento para o céu e um desapego das coisas desse mundo. De que maneira? Observe que a gente está chegando no fim, mas eu preciso ler isso aqui para você. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que aquele de outono de 1844. Mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, todos os que participaram do movimento e permanecem firmes na plataforma da verdade, ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Tremendo isso, né? Ao brado, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Os expectantes se levantaram e repararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e a prepará-los para receber a mensagem. A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixavam as colheitas no campo, mecânicos depuseram as ferramentas e com lágrimas e regozijo saíram a dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se ao movimento. As igrejas em geral fecharam as portas a esta mensagem e numeroso grupo dos que receberam cortou sua ligação com elas. A mensagem "aí vem o esposo" não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das escrituras fosse clara e conclusiva. Ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussões nem dúvidas. Naquele tempo houve fé que atraía a resposta à oração, a fé que tinha em vista a recompensa. Como aguaceiros sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia aos que ardorosamente a buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder enternecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis rica medida das bênçãos, sensibilizando o coração. Cuidadosa e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever cada manhã obter certeza de estarem aceitos por Deus. De coração intimamente unidos, oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados, e dos campos e dos bosques as vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era ali mais indispensável do que o pão cotidiano, do que o pão de todo dia. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança tinham aguardado sua vinda e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria quando, indo ao túmulo do Salvador, encontrou o vazio e exclamou em pranto: "Levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram." Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé.
Alguns, que se sentiam muito confiantes, ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outras pessoas e não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e covardes, e todos esses se uniram para declarar que não mais havia motivos de receio e expectação. O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Eu vou ler a última passagem para você entender como termina essa parte do nosso estudo de hoje. Olhe bem, os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca antes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo e, esperando serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais, tinham-se em grande parte retirado da companhia dos que não receberam a mensagem. Com intenso desejo, eles oravam: "Vem, Senhor Jesus, vem logo!" Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as acusações e zombarias de um mundo escarnecedor, era uma terrível prova de paciência. Todavia, esse desapontamento não foi tão grande como os que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfantemente para Jerusalém, seus seguidores acreditavam estar ele prestes a ascender ao trono de Davi e libertar Israel dos opressores. Cheios de alegria e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras ao seu rei. Muitos lhes atendiam o caminho seus próprios mantos, lembra disso? Uniam-se com entusiástica alegria nas aclamações festivas: "Hosana ao filho de Davi!" Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele replicou: "Se esses se calarem, as próprias pedras falarão." Lembra disso? A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus. Entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias, tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador, aquele mesmo que eles tinham dito: "Hosana ao filho de Davi", pensando que ia subir no trono. E então tiveram que conduzir Jesus à sepultura. As expectativas que nutriam não se haviam realizado em um único particular, e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Salvador triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. De igual maneira, Miller e seus companheiros cumpriram a profecia e proclamaram a mensagem que a inspiração predissera, mas não o teriam feito se tivesse compreendido completamente as profecias que indicavam o seu desapontamento e outra mensagem a ser pregada a todas as nações antes que o Senhor viesse. As mensagens do primeiro e do segundo anjos foram dadas no tempo devido e cumpriram a obra que fora por ela designada. O mundo estivera a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema de adventismo seria abandonado. Mas enquanto muitos deixaram a fé, houve alguns que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de humilde exame de coração, de renúncia ao mundo e reforma da vida, acompanharam a obra. Testificaram que esta obra era de Deus. Não ousavam os fiéis negar que o poder do Espírito Santo acompanhara a pregação do segundo advento, e não podiam descobrir erro algum na contagem dos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram subverter-lhe o sistema de interpretação profética. Não poderiam consentir, sem prova bíblica, em renunciar às posições que tinham sido atingidas por meio de ardoroso e devoto estudo das Escrituras. Verdade é que houve erro quanto ao acontecimento esperado, mas mesmo isso não podia abalar-lhes a fé na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria subvertida, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas e promulgou-lhes o tempo de graça. No entanto, a mensagem de Jonas foi enviada por Deus e Nínive foi provada segundo a sua vontade. Acreditaram os adventistas que, de modo semelhante, Deus os levara a dar a advertência do juízo, o aviso, diziam eles, provou o coração de todos os que ouviram, despertando interesse pelo aparecimento do Senhor e suscitou, para com a sua vinda, ódio mais ou menos perceptível, porém conhecido por Deus. Traçou uma linha divisória, de modo que os que examinavam o seu próprio coração soubessem de que lado teriam sido encontrados se então o Senhor tivesse vindo, se teriam exclamado: "Eis que é o Senhor",
nosso Deus, a quem aguardávamos e ele nos salvará, ou se teriam pedido às rochas e montanhas que caíssem sobre eles, a fim de os ocultar da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Assim Deus, como cremos, experimentou o seu povo, pôs-lhe a prova de fé e viu se na hora da angústia recuariam da posição em que houvera por bem colocá-los, ou se abandonaria este mundo, depositando implícita confiança na palavra de Deus. O sentir dos que ainda criam no Senhor os havia guiado em sua experiência. Exprime-se nessas palavras de Guilherme Miller. Tivesse eu de viver de novo a minha vida, com a mesma evidência que tive então, de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir como agi. Espero ter limpado minhas vestes do sangue das almas. Sinto que, tanto quanto estava em meu poder, me livrei de toda a culpa de sua condenação. Não estou nem abatido e nem desanimado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre foi. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser meu dever sagrado de fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permanece com os que não negaram a luz que tinha recebido, nem acusaram o movimento adventista. Na Epístola de Hebreus, existe palavras de animação e advertência para com os provados e com os expectantes nessa crise. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e aviltado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais ainda alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que este aviso se dirige à igreja dos últimos dias. É evidente nas palavras que apontam para a proximidade da vinda do Senhor, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E claramente se subentende que haveria uma aparente tardança e que pareceria demorar-se o Senhor. A instrução aqui proporcionada adapta-se especialmente à experiência dos adventistas naquele tempo. O povo estava em perigo de naufragar na fé, mas Deus estava ainda no comando e ainda está. Mais uns dias e veremos nosso Senhor vindo nos ares. Como é que fica seu coração em entender que havia em Deus, havia em todas estas situações, um cuidado de Deus por trás? Era o nosso Deus que estava cuidando, era o nosso Deus que estava dirigindo, era o Deus que estava levando o povo para aquele momento. Que embora a decepção, ele estava dizendo, eu vou demorar um pouquinho, vai haver tardança, ainda tem gente para eu buscar. Eu preciso orar com você, para que o mesmo não aconteça conosco, mesmo nesse tempo em que estamos aguardando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado, bendito seja o teu nome para sempre. Nós louvamos o teu nome porque na tua palavra nada se perde. Já havia, Senhor, indícios claros na tua palavra de que haveria tardança, de que haveria uma decepção. Nos ajude, Senhor, a estarmos firmes e que nossa proposta de estar perto de ti seja pelo Senhor e não pelos acontecimentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã. Não falte. Amanhã será um dia muito especial. Nós vamos estudar o Santuário Celestial. Até amanhã. Um abraço.